E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Todos presentes por aí comigo na live. Estou aqui, ó, pelo celular também que eu vou acompanhar para ver se está todo mundo entrando na live certinho. E a gente agora vai fazer o acompanhamento aí com vocês. Antes de mais nada, vamos deixar uma galera chegar aqui para fazer parte disso junto conosco. Já vai comentando aí, trazendo nos comentários para poder saber da onde é que vocês estão falando. Comenta aí o estado, coloca nos comentários para eu poder saber da onde que vocês estão falando. Estão falando do Ceará? Estão falando de São Paulo? Estão falando do Rio de Janeiro? Paraná? Rio Grande do Sul? Santa Catarina? Deixa nos comentários para eu poder saber quem é que está presente com a gente aqui na live e a gente poder dar start aqui sobre o nosso calendário comercial de abril de 2026. E um ponto bem importante que eu quero reforçar, né? Vocês, quem está nessa live aqui com certeza foi atraído por algum conteúdo nosso que rodou por aí falando que Dia das Mães se começa em abril, né? Então, ou seja, por que a gente tem que falar sobre isso já em Dia das Mães nesse mês? E eu vou dar todo esse detalhamento para vocês aqui logo na sequência, para que vocês entendam, né, o porquê que a gente tem que estar puxando essa data já para o mês de abril, tá? E por que ela tem que ser falada agora, no mês de março, que é o mês que a gente se encontra atualmente. Porque se a gente não conversar sobre isso agora, vai postergar, vai ir para frente e não vai sair do jeito que é necessário sair, principalmente por conta do que o mercado está vivendo e passando no momento, tá? Então, isso é um ponto super importante aí para deixar claro para vocês, que vocês têm que ter essa consciência em relação de se antecipar às ações do que dá para ser feito. Fechado? Principalmente, né, eu falo aqui de varejo e eu também falo de atacado. Então, eu vou procurar dar exemplos de varejo, vou procurar dar exemplos de atacado, para que fique mais fácil para quem nos acompanha aqui através dessa live, através do conteúdo que a gente deixa disponível sempre para vocês. Um outro ponto que eu já vou pedir para vocês fazerem, quem ainda não segue a gente na Converter, no Instagram da Converter, começa a seguir lá para não perder todas as informações que a gente publica. Quem ainda não me acompanha no meu Instagram, segue o arroba também do meu Instagram, procura lá, @HBrielSantos, o H substitui o GA, então, para quem nunca pensou aí, pô, por que H? Então, foi por conta disso que eu fiz na época, uma forma criativa que eu achei ali de tentar usar o som, né, do H substituído pelo H nesse caso. Então já me seguem lá para poder acompanhar aí o nosso conteúdo do dia a dia, as visitas que a gente faz em cliente e assim por diante. E tem mais um detalhe aqui para passar para você, a gente acabou de lançar agora lá no meu canal do YouTube. Quem ainda não acompanha, quem não se inscreveu, se inscreve aí no canal da Converte, que é onde vocês estão vendo a live. E entra lá no meu canal do YouTube, eu acabei de soltar um vídeo lá da visita que eu fiz na marca Anahy, que fica no Bom Retiro aqui em São Paulo. Então, se você não conhece, se você quer saber mais informações, o que a gente conversa, o que a gente fala, essa foi uma visita presencial que eu fiz ali para poder trocar uma ideia diretamente com o Marcelo, onde a gente falou diversas informações sobre o negócio. Obviamente, nem todas as informações estão no vídeo, porque a gente não pode publicar tudo, mas o que foi permitido publicar está lá, para que vocês possam acompanhar um pouco desse conteúdo. Fechado? Então vamos lá, galera, antes de mais nada, quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, deixa aí nos comentários para eu poder saber que está tudo certo, que não estamos com nenhum problema técnico, alguma coisa nesse sentido, para a gente poder sair com conteúdo daqui fera, para poder ser feito e ser entregue aqui junto para vocês. Do meu lado, vocês podem esperar o comprometimento que foi em relação a tirar dúvidas, se vocês tiverem, mandem nos comentários, que ao final aqui eu vou estar respondendo alguma delas, ou até mesmo durante o conteúdo, eu já vou respondendo para a gente não deixar tudo para o final, tá certo? Então vamos lá. Antes de mais nada, dando sequência aqui, qual que é a visão geral do mês para poder passar para vocês em relação ao calendário comercial de abril de 2026, tá? Então, a visão geral que a gente vai ter aqui nesse caso, eu separei 5 tópicos aqui que eu considerei essencial em relação ao que deve ser feito dentro do mês de abril. Gabriel, por que tu separou isso? E vamos por partes, né? Primeiro de tudo, em abril acontece muita virada de coleção, é onde a maioria das marcas entra forte com a questão do outono, né? Entra com uma roupa um pouquinho mais pesada, sem ser um inverno de fato aqui nessa situação,
porém já começa a vir um tricô mais leve, então, ou seja, começa a entrar umas roupas um pouquinho mais pesadas aqui em relação ao frio. Ainda não é aquele frio forte que a gente tem lá em junho, julho, né? Então, mas é importante já deixar isso claro, que é onde a maioria das marcas faz virada de coleção. Com consequência, o que acontece numa virada de coleção? Giro de estoque, ou seja, tem que desovar o que está em estoque parado, porque senão vira prejuízo, e aí acontece muita promoção, ação comercial, somado que também tem a questão do Dia das Mães que vai acontecer no mês subsequente. Então é importante vocês terem esse panorama do que está por vir, para se antenar, para saber o que o mercado vai fazer de movimentação em relação a isso. E aí, um outro detalhe, né? Vocês devem, quem está me acompanhando aí, até quero saber como é que tá para vocês. Quem tem loja física, galera, como é que tá a venda no varejo? Tá boa? Tá ruim? Tá dando para vender? Tá complicado para poder fazer a mesma venda que foi no ano passado? Tá tendo que ser feito muito mais esforço? Deixa nos comentários aí para eu poder saber como é que tá isso na visão de vocês, que estão com a cara no dia a dia aí. Para quem está no atacado também deixa o comentário para saber como é que estão as vendas no atacado, se está aquecido, se não está, se tá parado, está complicado, a galera não está fazendo um pedido alto, está fazendo um pedido mínimo. Então deixa também nos comentários para a gente poder saber o que está acontecendo dentro do mercado de vocês, dentro da loja de vocês, sobre essa questão do varejo pressionado aqui principalmente. E eu falo isso aqui por uma questão que, imagina o seguinte, tá? Imagina não, né? É um fato o que eu vou falar aqui. A maioria das marcas está com o estoque alto, porque não está girando na mesma velocidade que era para estar girando. O fato de não estar com o estoque, né, desovado, não está acontecendo as vendas no mesmo fluxo que era para estar acontecendo, vai fazer com que as marcas cheguem no mês de abril aí e comece a queimar a coleção. Comece a queimar a coleção antiga, comece a colocar em sale, ou seja, promoção. Por conta que tem uma nova troca de coleção também chegando. Né? Então, imagina, produto que ainda não vendeu precisa sair fora, produto novo chegando e o varejo não está aquele aquecimento todo. Então, por isso que é necessário se antenar a esses pontos que eu estou trazendo. E aí eu trouxe aqui um ponto super importante que tem que ser levado em consideração, que é a questão referente à antecipação do Dia das Mães, tá? Então, o Dia das Mães não vai começar só lá em maio. Dia das Mães, beleza, se comemora em maio. Mas, Dia das Mães, ele é feito, ele é planejado já no mês de abril. Quem esperar, principalmente, para deixar para fazer... Gabriel, vou até voltar aqui para a tela cheia, porque esse é um papo bem importante, tá? Quem deixar, principalmente, para fazer Dia das Mães somente lá em maio, olha, eu vou te falar uma coisa e papo sério. Tu vai deixar dinheiro para os outros poderem faturar. Então, tu está fazendo um favor, principalmente para os próximos que querem vender, de não competir com eles, né? E aí tu vai querer tentar aproveitar dentro de um espaço de 10 dias, com campanha só para anúncio de tráfego pago, não vai fazer e-mail marketing, não vai disparar para a base de cliente que já tem atualmente, seja em WhatsApp, seja grupo, e aí? Então, não deixa isso somente para maio, traz já antecipação aqui para abril. Eu deixei, nas próximas telas vocês vão ver o que eu preparei ali detalhadamente para que vocês possam, quando é que começa, quando é que pode terminar, qual a minha sugestão para vocês, detalhe, né? Eu vou trazer uma sugestão aqui do que eu acredito que vai funcionar bem se aplicado do jeito certo. Se a marca de vocês funciona de um jeito diferente, isso, aquilo, outro, não tem problema nenhum. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Mas eu vou deixar a minha sugestão porque se fosse a minha marca, era do jeito que eu faria para poder aproveitar esse momento sazonal, aproveitar esse momento de mercado do que está acontecendo e não ficar para trás em relação às vendas, tá bom? Então vamos lá. E o outro ponto que eu deixei bem claro aqui é a questão da aceleração comercial. Então, tudo isso aqui que eu passei vai estar envolvido em múltiplos canais, né, de comunicação. Então, se você está, e até para deixar claro para vocês, quando eu falarei em aceleração comercial, ó, é principalmente isso aqui. Então, ou seja, todos os canais você conseguindo comunicar o que você está fazendo de ação promocional em relação a isso. Se você não comunicar isso, vai acabar ficando só na sua cabeça e gastando às vezes só com grana em tráfego pago e não comunicando nos canais que você tem
um custo menor para que isso aconteça, tá bom? Então vamos lá. Turma, agora falando um pouquinho sobre contexto de mercado, que foi o que eu enfatizei, né? E aí eu quero que se você só sinalize, se você se identificar com algum desses pontos aqui, só falar eu nos comentários, eu quero ouvir isso, tá? Então, o varejo mais pressionado, as marcas precisam gerar caixa agora para justamente poder se sustentar. Tem marcas, isso aqui não está na apresentação, tá? Mas tem marcas que muitas das vezes vão estar ouvindo a gente aqui, que elas não têm um inverno forte. O inverno delas não é aquele inverno pesado, é um inverno um pouco mais leve. E esse ano, a previsão aí para frente é fazer um frio mais rigoroso. Então, se você é uma marca que já não trabalha um inverno tão forte em si, você pode contar que desse jogo você não faz parte. Então, prepara que nesse momento você vai ter uma sazonalidade de venda mais baixa, o que é esperado, né? Ou seja, não imagina que se eu sou um vendedor de picolé, né, que vende picolé na praia, pô, no inverno eu vou querer faturar pra caramba, é muito mais provável que isso não aconteça do que aconteça. Então, não espere isso, não esteja com esse nível de expectativa desalinhado, porque se você não atua de acordo com a sazonalidade, não espere um resultado diferente em relação a isso, tá? E aí, vamos lá. Quando eu falo aqui também um outro ponto importante, sobre a questão de estoque parado, né, que representa prejuízo e custo de oportunidade. Isso aqui, principalmente, traz alguns pontos bem importantes que a gente tem que ser reforçado, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, galera. Boa. Então, quando eu falo desse estoque parado, imagine que se você tem um estoque parado aí na sua fábrica, com certeza toda marca tem, é impossível não ter, se não está tendo, pô, meus parabéns, mas sempre tem alguma coisa. Dá para fazer estratégias para poder desovar esse estoque, seja apresentar o produto melhor. Aí tem muita gente que fala assim, pô, Gabriel, mas eu já tenho todas as fotos do produto e nem mesmo assim não vende. Beleza, pode ser que o produto também seja ruim e aí não vai vender, ou também você não apresentou o produto do jeito certo, que eu sempre falo aqui que tem que ser apresentado em vídeo. Então, quando você apresenta o seu produto em vídeo, fica muito mais claro para o teu consumidor, para o teu lojista entender o motivo do porquê que você está cobrando, o preço que está cobrando, e qual é o que ele tem de diferente em relação a outros produtos e por que o cliente tem que levar ele. Então, esses 3 pontos aqui que eu citei são fatores aí que você tem que apresentar dentro do seu produto em formato de vídeo. Não é vídeo com a modelo e musiquinha, não é só isso, tá? É vídeo de alguém falando do produto. Pode ser um provador, que eu sempre comento na frente do espelho, pode ser um vídeo em cima de uma bancada explicando mais detalhes em relação ao produto. Então, ou seja, esses 2 tipos de vídeo aqui, se tiver os dois, a gente tem um casamento perfeito em relação a isso. Eu sei que é difícil para as marcas conseguirem fazer, mas não é impossível. Então, o mercado está concorrido e o negócio é, quem comunica melhor acaba levando o cliente nessa situação, porque a comunicação é o que diferencia em relação aos demais. E aí vamos para o próximo ponto aqui, né, que é a nova coleção chegando e que exige aí um giro urgente do que já está na tua operação. Então, se você, né, tem aí uma coleção que está meio parada, não está girando o suficiente, você vai ter que fazer isso girar. Então, ou seja, usa os teus grupos de WhatsApp que você tem. Ah, Gabriel, minhas vendedoras usam lista de transmissão. Beleza, elas podem usar lista de transmissão, não tem problema nenhum. Só que eu vou reforçar, né, em relação a isso. O grupo no WhatsApp, as tuas vendedoras conseguem ver quem foi que visualizou a mensagem. Esse grupo do WhatsApp é ideal que ele esteja fechado para que essa comunicação aconteça. Se alguém quiser saber mais detalhes desse tipo de estratégia de grupo, inclusive no vídeo que eu citei da Ana Ri no meu canal, tem um assunto só sobre isso, que vocês podem ver lá. E também teve um outro vídeo que eu lancei aqui, que eu quero até reforçar sobre essa parte, que vocês têm que construir confiança com o teu consumidor, com o teu lojista. Então, se você ainda não construiu essa confiança, assiste o começo do outro vídeo do calendário do mês passado. Lá eu deixei um conteúdo bem descrito do que você pode fazer, para você poder estar entendendo como é que você gera essa confiança.
Então aquele vídeo está bem detalhado, tá? Aquilo dali totalmente gratuito, entregue aqui para vocês no YouTube. Então façam aquele passo a passo que é impossível aquilo não dar certo. E assim, se vocês fizeram exatamente como eu passei e não der resultado, me chama e me cobra, porque eu sei que aquilo dá resultado. Então é um ponto bem importante para compartilhar com vocês, para fazer dentro do Instagram de vocês, tá? Agora vamos lá. Quem começa antes do Dia das Mães, né, constrói realmente a melhor demanda. Isso aqui é um ponto super importante que eu vou detalhar para vocês. E o outro fator importante aqui é menor concorrência, principalmente nesse início, né? Ou seja, se eu estou começando a campanha do Dia das Mães antes, o que eu vou fazer? Eu vou beber água limpa, né? Que a gente chama. Então, se eu estou bebendo essa água limpa, o que vai me possibilitar isso? CPM, para quem não sabe, aqui é o custo por 1000 visualizações, ou seja, na hora de eu anunciar meu vídeo. Se para aparecer para 1000 pessoas, né, um exemplo, eu estou gastando R$100, ou seja, eu estou tendo um custo para fazer isso. Se para aparecer para 1000 pessoas eu estou gastando R$10, opa, é 10 vezes menos o meu custo para aparecer. Então, sempre em momentos de demanda, como esse que é o Dia das Mães, esse CPM para poder aparecer ele fica muito mais caro, porque o que acontece? Eu estou com a demanda alta, né? O Meta fala assim, caramba, tem muita gente querendo anunciar, e o espaço de tela é o mesmo, então não tem diferença, ou seja, eu vou estar disputando não só com outras marcas concorrentes, estou disputando com empresa que está anunciando viagem, estou disputando com empresa que está fazendo divulgação de colchão, de pneu e assim por diante. Então, ou seja, a gente está concorrendo com o mercado no geral, galera. Então imagina que sempre quando vocês pensarem em anúncio, não levem em consideração só outras marcas. Levem em consideração o mercado como um todo. Afinal de contas, o espaço de tela ele é o mesmo. Eu estou disputando espaço de tela com outras marcas que têm, às vezes, muito mais dinheiro em relação a gente sobre essa parte, tá? Então vamos lá. 4 frentes estratégicas aqui para a gente poder explorar dentro do mês de abril que eu separei, tá? E é bem importante, eu vou só pontuar cada um deles e eu vou entrar no detalhe depois. Primeiro, questão de relacionamento orgânico. Então, explorar conteúdos leves, para base quente, ou seja, a presença da marca como toda, aproveitar muito bem isso aqui. Quem tem o dono como à frente da marca, como responsável por aparecer à frente da marca, tem um poder gigantesco que outras marcas não têm. Então, imagina o seguinte, eu, Gabriel, como dono da Converter, quando eu apareço à frente de criativos, o meu custo de comunicação fica mais baixo. O meu sócio, o Gerson, a mesma coisa. Então, ou seja, a Val do nosso time também é a mesma coisa. Então, assim, quando a gente deixa a marca mais pessoal, ela vai ter um custo de comunicação menor. Isso é fato. Então, isso é. Quem é mais o Gabriel? Não apareço, não quero aparecer. Tá tudo bem, é uma escolha sua, mas saiba que você vai pagar mais caro por isso. Então, é um ponto que você precisa estar ciente que isso vai acontecer para sua marca também. Virada de coleção, que foi o que eu citei. Questão do aquecimento do Dia das Mães, como é que vocês vão fazer essa construção de audiência, trabalhar remarketing antecipado sobre isso aqui também. E a outra parte que é a questão da aceleração comercial, sobre o que eu tinha citado também, tá? Então vamos lá. O que eu quero deixar bem claro aqui de datas chaves de abril que vocês podem se atentar para a gente poder fazer e a gente executar. Eu deixei aqui separado e de uma maneira mais comunicada possível para vocês entenderem onde a gente tem mais potencial, onde é mais orgânico, o que dá para usar a nível de anúncio, o que não dá e assim por diante, tá? Então, primeiro de tudo, 1º de abril, famoso dia da mentira. Quem aí que como criança nunca foi pego no dia da mentira com alguma coisa, falou, pô, o pneu da tua bicicleta tá furado, né? Alguém lembra dessa época da infância aí? Foi boa, não foi? Então, dia da mentira é algo que vocês podem utilizar como gancho para explorar alguma coisa no orgânico, no e-mail, ou seja, vocês podem fazer o que for necessário aqui, tá? E um detalhe, eu vou mostrar aqui, tá? Depois, num próximo slide, coisas que vocês podem fazer de maneira mais detalhada em relação a isso, para poder ficar mais claro. Questão da Paixão de Cristo, no dia 3/4, então também pode ser feito mais um conteúdo a nível de presença, né? Se você quer demonstrar participação em cima dessa data, você pode demonstrar. Então, ou seja, demonstrar presença em relação a isso. Não é nada para rodar nível de anúncio, alguma coisa nesse sentido. Aqui, dia da mentira, também não recomendo rodar só apenas um único dia em anúncio. Se for fazer alguma coisa em relação a isso, pode ser feito
no dia 1º, ou pode ser feito já no dia 31 em relação a isso, ou dia 30, para ficar rodando pelo menos uns 3, 4 dias alguma ação de dia da mentira ou a nível de anúncio. Aí você pode às vezes criar um cupom tipo assim, parece até mentira, mas esse cupom ainda continua ativo. Então, ou seja, são formas que você pode utilizar de comunicação para depois que o dia já passou, né? Enfim, então é uma forma que tem de aproveitar isso aqui, tá? Falando de data igual, né? 4/4. Então, você já deve ter notado que os marketplaces vêm utilizando essa data com grandes poderes, principalmente para poder dar frete grátis nesse dia, que é uma das coisas que eles estão fazendo com força em relação a isso. É um dos pontos importantes, né? Não adianta você querer bater a nível de preço de produto, né? Muitas das vezes você não vai ganhar do marketplace em relação a isso. E o marketplace tem explorado esse dia aqui muito forte para a sua base de cliente. Então, o que ele está explorando? Ele está usando CRM. Ah, Gabriel, eu não faço CRM ainda. Pois trate de fazer. Ah, eu não tenho um sistema de CRM. Pois tem sim. O WhatsApp é o quê? O WhatsApp é uma possibilidade de ferramenta de CRM. Então, você pode fazer ela sim, você pode delegar para alguém dentro da sua equipe poder estar fazendo também e comunicar para a sua base inteira aí alguma coisa que você quer fazer no dia 4/4. Você pode dar um frete grátis acima de determinado valor, enfim, você pode estipular o que você quer fazer dentro do dia 4/4 nessa situação. Dia 5/4 nós temos a questão da Páscoa, né? Ou seja, comemoração aqui da Páscoa também em relação à presença e tudo mais, então vocês também podem fazer algo relacionado a conteúdo sobre isso aqui, próximo do que foi feito no dia da Paixão de Cristo. Ponto importante, geralmente nesse período aqui das vendas do feriadão que acontece no final de semana, é muito comum que o e-commerce tenha uma queda em relação às vendas, tá? Porque as pessoas muitas vezes estão reunidas em família e tudo mais, e acaba que não tem a mesma necessidade de compra como teria nesse caso acontecendo. Então, é normal que nessas datas, principalmente que essas que eu citei aqui, se tenha uma baixa em relação a vendas. Por isso até de aproveitar a data do 4/4 para que as vendas aconteçam nessa situação. Quem não faz live, é um bom dia para fazer live também. Então aproveita que ainda dá tempo de organizar, jogar a gente dentro de um grupo do WhatsApp, aquecer e aproveitar para usar aqui no dia 4/4 nesse caso. Fechou? Vamos lá. Aí agora falando do dia 6 até o dia 12. Geralmente, e até resgatando anos anteriores, as marcas fazem virada de outono aqui por essa data. Então, se você vai fazer alguma coisa aqui, prepare-se também para, conforme for começar a queimar a coleção antiga de vocês e até pode utilizar ela como ponto estratégico de aquecimento para o Dia das Mães, que dá para começar já pelo dia 10. Então imagina, do dia 10 de abril até dia 10 de maio, a gente tem 30 dias. É aquilo que eu falei, pessoal, vocês têm que beber água limpa em relação à mídia paga, em relação aos outros concorrentes também de mercado. Se vocês deixarem para cima da hora, vocês vão pagar mais caro por isso. Então, novamente, quem começa antes tem muita chance de conseguir fazer isso aqui dar certo de forma antecipada. Então, quer liberar primeiro para a base de cliente? Faz o e-mail, distribui para a base, falando, olha, como você já é nosso cliente, estamos mandando um acesso antecipado à nossa categoria que vai ser de ação promocional para o Dia das Mães, vai estar disponível por apenas 48 horas para você comprar com até X% de desconto. É uma forma que você tem de aproveitar para desovar um estoque que muitas das vezes teu está parado e aproveitar isso para fazer aquecimento para o Dia das Mães. Porque esse público que comprar eu posso utilizar como aquecimento para o Dia das Mães também em relação a isso. E aí vamos lá, depois vocês podem intensificar essas ações aqui, tá? Para o dia ainda da questão comercial sobre o Dia das Mães. Então daqui até fechamento do mês aqui, que ainda dá para estender até o dia 10, tá? Eu só coloquei dia 30/4 aqui para vocês fecharem o mês em relação a isso, mas até dia 10 do 5, nessa parte, vocês podem intensificar ações comerciais Dia das Mães de jeitos diferentes. Então, a gente tem aqui, né, depois, feriado Tiradentes, isso aqui é mais uma questão de oportunidade, não é nada para ser feito a nível de mídia paga, alguma coisa nesse sentido. Dia 28/4, né, aqui o e-commerce nessa data costuma fazer o dia do frete grátis também. Então, além do dia 4/4, você pode também aproveitar o dia 28/4 para aproveitar para fazer isso. Então, é uma forma que nesse dia você também pode aumentar o seu pico de conversão em relação ao que está sendo feito.
E aí, aqui falando do mês de abril ainda, vocês podem buscar fazer um fechamento do mês para, por exemplo, assim, ó, somente mais 48 horas para essa ação comercial estar no ar. Então, você conseguindo fazer isso, novamente, tudo é sobre comunicação, tá? Aproveita muito bem a base de clientes de vocês, aproveita isso. Dia das Mães tem uma questão diferente das demais datas, que a maioria das mulheres, quando vai acabar comprando presente para a mãe, para a sogra, ela também acaba comprando para si também, nesse caso. Então, aqui às vezes acaba saindo 3 produtos, 3 presentes por baixo, né? Se for levar em consideração, pode ser que seja 2, enfim. Mas geralmente 3 presentes aí por baixo para começar a brincadeira. Então, essa data do Dia das Mães ela é muito explorada para aumento de ticket médio, que eu chamo, que é ações comerciais de aumento de ticket médio. Quando a gente fala de aumento de ações comerciais de ticket médio, eu falo principalmente na compra de 3, pague 2. Isso é uma forma que vocês podem fazer. Na compra do segundo item, leve mais um do menor preço de graça. Então, são formas que vocês podem explorar para aumentar o ticket médio de vocês, nessa parte. Ou, vou dar um desconto na terceira peça de X%, enfim, vocês podem definir a ação comercial que vocês quiserem. Mas façam isso justamente para poder buscar atrair esse consumidor. Então, é uma forma que essa data em particular do Dia das Mães, ela é a terceira data do varejo mais forte do mercado, depois de Black Friday, depois de Natal. Então, é um momento em que a gente tem um grande movimento do mercado acontecendo. E aí, aqui entra até um outro ponto super importante. O mercado feminino, a nível de compras dentro do e-commerce, ele é muito grande e ele é muito forte. Então, o poder que esse mercado tem durante essa época, durante essa data, é extremamente relevante. Então, é necessário que você faça isso justamente para ter um bom desempenho e, como eu falei, beber água limpa ali antes de todas as demais datas começarem, tá? E aí, vamos lá, Dia da Mentira. Então, eu deixei aqui marcado os canais prioritários que vocês devem buscar fazer e comunicar as ações de vocês. Ah, Gabriel, pô, a maior mentira do e-commerce, né, é o estoque parado se vender sozinho. Ah, a maior mentira, mito ou verdade, deixar para anunciar só em maio é uma boa ideia? Tá vendo que eu já deixei aqui algumas perguntinhas que eu fiz para vocês do conteúdo, justamente para vocês questionarem, porque depois que vocês vão ver os materiais, às vezes vocês não vão se lembrar, né? Ou às vezes vai receber só o material puro e não vai se lembrar. Então, eu deixei algumas perguntas aqui para reforçar coisas que eu falei aqui, para não distorcer aquilo que eu estou passando. E aí, dentro disso daqui, dá para vocês explorar enquetes, né, ali dentro, mensagens mais rápidas, enfim. E sempre tentando conectar mais a base de cliente de vocês nessa situação, tá bom? Vamos lá para o dia 4/4, que é as datas iguais. Então, vocês podem fazer um cupom exclusivo para a data com desconto direto. E aí, até antes de eu dar sequência aqui, alguém já explorou nesse ano ação comercial nas datas iguais? Se você que vende no Marketplace, deixa teu comentário aí para poder a gente saber se nessa data para ti deu boa ou se não deu boa. E dentro do e-commerce, se você já explorou, como é que foi, né, para você explorar essa data aqui? Ela foi bem comunicada? Tu usou bastante comunicação para base? Não usou? Deixa aí o feedback para a gente poder saber e entender como é que foi isso dentro da tua percepção. E aí vamos lá, 4 produtos em destaque. Então é uma forma, tudo que é da data em si, vocês podem puxar o tema. Então 4 produtos em destaque, 4 categorias com oferta, campanha relâmpago, então, ou seja, 4 benefícios que você pode dar. Então, assim, aproveitem, aqui a criatividade, galera, vai de vocês, tá? É muito mais de vocês do que eu passar uma fórmula mágica aqui para vocês ou alguma coisa nesse sentido. Então, imagina, se vocês tiverem possibilidade, tem uma coisa que vai chamar muita atenção, tá? Que é fazer 4 produtos dentro do e-commerce por apenas R$10, por apenas R$1. Pode ter lá, tá com a garagem toda quebrada, mas você está anunciando produtos com R$1. Isso vai chamar muita atenção para a galera querer encontrar esses produtos e saber qual que é. Então, é uma forma que você tem de aquisicionar pessoas, né, dentro da tua marca, dentro de um dia como esse aqui, que é a data do 4/4. Então, quer fazer frete? Apenas R$4,40. Enfim, você define o que você pode fazer em relação a essa data específica.
e ela vai funcionar muito bem, principalmente se tu usar os canais que eu comentei aqui, que é os canais de e-mail, de WhatsApp, SMS, lista VIP, enfim, o que você tiver para comunicar para a base. Como quem está chegando agora já não te conhece ainda, vai ser um pouco mais difícil essa pessoa comprar por conta do que tu divulgar. Mas se tu divulgar nos stories, há uma alta chance de a pessoa poder comprar, fazer essa ação que eu comentei, por exemplo, 4 produtos por R$1, 4 produtos por R$4, enfim, sejam criativos na hora de fazer isso, né? Vocês provavelmente têm margem. Ah, Gabriel, o que será que sai mais barato? Aquisicionar um pedido novo ou eu dar um desconto no meu produto? Vou dar um exemplo, tá? Se você tem um produto que custa R$100 e o teu CPA lá dentro da parte de mídia para aquisicionar um pedido é R$50, vamos fazer a conta aqui. Beleza, o meu produto para o consumidor custa 50. Mas o meu custo desse produto é 20, R$30. Então, se você baixar o teu CPA para poder aquisicionar esse cara, muitas das vezes valeu a pena para gerar mídia, né? Ou seja, o quanto de mídia tu vai gerar por tu ter uma ação promocional como essa no ar. Já parou para pensar? Esse tipo de comentário, esse tipo de ação, ele roda bastante, ele dá bastante compartilhamento. Então é compartilhar dentro de grupo com amiga, é compartilhar dentro do direct do Instagram. Então faz isso popular da maneira mais orgânica possível. E quando são coisas que são absurdas, a galera tende a compartilhar da maneira mais natural possível. Então faça isso que é certeza que vai dar boa para a tua marca. Agora vamos lá, falando da questão da virada de coleção. Tá? Lembra que eu comentei com vocês, quem tem produto leve, né, aqui nessa parte do outono, é principalmente por conta disso. Então a estação vai começar a mudar de maneira comercial, digamos assim. O frio ainda não vai chegar com tanta intensidade, como geralmente acontece, mas já é o momento de você começar a posicionar sua marca para esse tipo de produto. E eu estou falando aqui para marcas que fazem isso, porque tem marcas que não fazem. Então é importante deixar isso bem claro para você não levar em consideração que isso é somente para sua marca, né? Isso aqui também é para marcas que fazem e praticam isso que eu estou colocando aqui na tela para deixar bem esclarecido o que deve ser feito. E aí vamos lá, Dia das Mães, tá? Começa antes, começa depois, o que eu devo fazer, o que eu devo puxar antes, o que eu devo aquecer e assim por diante. Eu primeiro deixei bem claro aqui na tela para vocês, para entender primeiro o motivo do porquê antecipar isso, Gabriel. Por que eu devo buscar fazer essa antecipação? Primeiro de tudo, menos pressão da concorrência. Lembra que eu comentei com vocês em relação a isso? Tem que ser feita essa parte aqui. Segundo, galera, mais tempo para construir a audiência do que os demais. Como vocês vão beber uma água limpa, vocês vão ter mais tempo para poder construir essa audiência mais qualificada. Comunicação do Dia das Mães está acontecendo há muito mais tempo do que as outras marcas. E assim, ó, tá? Eu tenho certeza, tá? Certeza da mais absoluta possível. Vai chegar no dia 10 ali, vocês vão começar a ver a quantidade de anúncios que já vai estar rodando do Dia das Mães. Então, se você puder começar antes, comece antes. Mas dia 10 aqui já é um bom momento para isso. Você está 30 dias antecipado ao Dia das Mães que vai acontecer lá no dia 10 de maio. Outro ponto importante, mais tempo para poder alimentar o remarketing. Tem muita gente que negligencia isso, mas isso aqui é totalmente essencial. Então, quanto mais antes você começar isso, de maneira mais orgânica possível e também, se for possível, já com anúncio, você vai conseguir alimentar o teu remarketing da melhor forma. Então, é banner dentro da loja, já com comunicação do Dia das Mães, virou já a data ali, já começa a fazer isso. É vídeo comunicando o Dia das Mães, que já está iniciando. Chamada para dentro de grupo para poder fazer essa comunicação girar mais rápido. Então, aproveita isso aqui da melhor forma. Outro ponto importante, tá? Logística, galera. Vocês têm que pensar na questão de logística. Infelizmente, o mundo aí como um todo está passando por uma situação aí referente à questão da guerra. E o que isso prejudica, o que isso impacta, né? Tem aumentado drasticamente o custo de transporte, então vocês devem ter notado, inclusive, o aumento do frete das lojas, tá? Se vocês estão percebendo que a maioria das pessoas agora está talvez travando na etapa de carrinho e não está avançando, eu acho que tu não se atentou a esse detalhe. Que as transportadoras, os correios, eles atualizaram
né, os preços que eles estão praticando em relação à entrega. Se você ainda não percebeu isso, simula só para você ter uma visão de como é que está agora. E isso tudo aumentou por conta de um único ponto aqui, né, o diesel. Eu não vou entrar nos méritos políticos, econômicos e tudo mais em relação a isso, mas isso aconteceu e vocês têm que lidar com isso. Então, quanto mais prazo de entrega vocês tiverem, melhor vai ser. Ah, Gabriel, mas daqui 30 dias, daqui 20 dias, eu não sei como é que vai estar a situação. Eu também não sei. Mas se vocês se anteciparem, a chance de vocês darem certo, arrumar outras soluções cabíveis, vai ser melhor do que deixar para cima da hora para querer resolver, tá certo? E o outro ponto importante é a questão de mais espaço para você testar criativos e as ofertas que você vai utilizar nessa época aqui. Então, novamente, tá? Aqui eu deixei bem claro o porquê que vocês devem antecipar. E pessoal, isso na minha visão não é uma recomendação. Se vocês seguirem, é certeza que vocês vão colher bons resultados sobre o resultado da loja virtual de vocês, sobre o faturamento de vocês. Tá? Eu não preciso estar explicando todos os pontos aqui do porquê que o varejo está do jeito que está, do porquê que o atacado está do jeito que está. A situação do Brasil como um todo não está tão favorável para que as vendas aconteçam. Então, quem se organizar melhor, quem se planejar melhor, vai conseguir sair na frente em relação a isso. E não só organizar ou se planejar, é executar, tá? A execução aqui, ela faz toda a diferença. Você às vezes pode não desenhar um calendário lindo, maravilhoso, você pode às vezes não conseguir fazer todo o planejamento bonito, mas se você, pelo menos com base nisso aqui que eu já estou passando, sair executando, é certeza que você vai colher mais resultado daquele que não executa. Então, isso é um ponto primordial para você que está me ouvindo aí agora, tá? E aí, vamos lá, falando da escalada estratégica. Eu deixei já nos slides anteriores uma sugestão de o que vocês deveriam fazer, mas aqui está a minha visão exata para essa questão do Dia das Mães, tá? Então, aqui a inspiração, a descoberta, então já pode iniciar com um vídeo de Dia das Mães, abrindo a campanha, falando, se você tiver feito algum depoimento com mães, alguma coisa nesse sentido, já solta nesse dia aqui para poder alimentar a audiência, ter compartilhamento, então conteúdo aspiracional, inspiracional, isso ajuda muito nessa parte, para poder trazer pessoas que queiram, né, comprar um presente para essa data especial. Tem a questão do aquecimento comercial, então, ou seja, o que você conseguiu abrir de público aqui e tudo mais, você já pode começar a utilizar remarketing, por aí vai, então, ou seja, dá para botar uma grana bem bacana aqui em relação a isso, e depois aproveitar ela até próximo da data do Dia das Mães, tá? E aqui, por último, a escalada da oferta, aumentar a urgência, fechamento do mês. E aí, novamente, você vai ter mais 10 dias para poder aproveitar? Vai ter mais 10 dias. Mas o detalhe que é bem importante reforçar, esses 10 dias que você vai ter para aproveitar, tem que ter certeza que vai chegar a tempo, que a tua logística vai atender. Então, se não vai atender, alguma coisa nesse sentido, depois segmenta as campanhas já por estado, para saber deixar por estado onde você vai conseguir atender dentro do prazo, que é ideal para que isso aconteça. E aí vamos lá, canais a serem explorados, tá? Deixei todos aqui novamente na tela, para não dizer que eu não falei nenhum, para dizer que eu não citei nenhum. Então tá aqui, WhatsApp, vocês vão ter que explorar. E-mail marketing, explora também. Parte orgânica do teu Instagram, com toda certeza, explora, aparece, bota a cara, bota o rosto, galera. Vocês têm que aparecer mais na frente da marca de vocês. Se vocês não aparecerem, estão deixando um grande artifício que eu falo aqui para trás em relação à comunicação da marca de vocês. O outro ponto importante, não adianta de nada tu comunicar no WhatsApp, no e-mail, no social do Instagram, chegar dentro da loja, os teus banners não tá comunicando nada com nada. E aí, o que adiantou? Fiz tudo um trabalho, toda uma situação, chegou dentro da loja, banner de categoria não comunica nada, banner principal não tem nada de comunicação Dia das Mães, só não está na temática. Então, assim, cuidem da sustentação da campanha da vitrine de vocês. Assim, o mesmo cuidado que vocês têm que ter com a loja física, de cuidar da vitrine, trocar as peças que estão no manequim, vocês também têm que ter em relação a trocar os banners da loja. Tem gente que troca banner só a cada 30 dias. Meu Deus do céu, eu fico assim apavorado quando eu vejo uma coisa dessas. Então, não dá para deixar isso acontecer. Isso realmente tem que ser feito da melhor forma possível para a gente não ter nenhum problema em relação à comunicação.
E aí a mídia paga, que foi o que eu citei, então mídia paga aqui, entra com grana, bota grana para rodar no começo, já para poder aquecer essa audiência. Se vocês não tiverem conteúdo, muitas das vezes para rodar com as mães de vocês, ou uma coisa nesse sentido, ó, e aqui até vem uma dica, tá? Para quem é do atacado, que dá para fazer tranquilamente. Quem é atacado provavelmente recebe na sua loja física muito lojista que é mãe, certo? Então, o que dá para esse lojista poder fazer? O que dá para essa marca fazer com o seu lojista? Ali na hora, aproveitar para coletar o feedback em relação sobre o Dia das Mães. No sentido de o que ser mãe, né, transformou na vida dela, ou seja, aquele conteúdo bem inspiracional que eu comentei. E também dá para ligar com a relação do porquê que muitas das vezes ela montou a loja para poder vender roupa, né? Por que ela montou o negócio, muitas das vezes foi por conta dos filhos. A maioria dos negócios no Brasil são entre famílias, então é importante puxar isso. Isso é relevante, isso não é assunto baboseira. Não, galera, isso é um assunto bem delicado, um assunto bem importante, que se vocês conseguirem conectar com a audiência de vocês, vocês ampliam a comunicação de vocês para isso. E conecta de um jeito que nenhuma outra marca consegue conectar. Então, falem sobre isso na rede social de vocês. Não deixem para falar só promoção, só preço. Vai um pouco mais além. Entra mais profundamente na conexão em relação a essa data. Isso é extremamente relevante e provavelmente vai dar resultado para vocês também. E é o outro ponto que eu falei sobre a questão de CRM. Então, quando eu falo de CRM, principalmente, galera, ninguém talvez parou para entender o que é CRM direito, né? Tem conteúdos nossos já no canal do YouTube sobre CRM. Vai acontecer também uma live ainda com a Ana Lígia aqui do nosso time sobre CRM, nesse caso. Mas o principal ponto que eu falo é, pega a base de clientes ativas de vocês. Poxa, se eu sou um atacado e normalmente o meu cliente já está 3, 4 coleções sem comprar comigo, ou seja, já faz umas 3, 4 semanas que ele não compra comigo, e aí, esse cara virou inativo para ti ou ele continua ativo? Então, segmenta a tua base. Deixa isso claro para o teu vendedor poder explorar e até mesmo para tu poder usar isso, seja enviando e-mail, seja enviando WhatsApp, enfim, faz a segmentação de acordo com a tua base de cliente. E aí vem até um puxão de orelha, né? Tem muita marca que não sabe quem são os seus top 10 clientes, o top 20 clientes que mais compram. Pô, eu nunca parei para ver. Então, tá aí uma pergunta para vocês se fazerem. Se vocês não sabem ainda, talvez manda lá para quem gerencia o e-commerce de vocês. Pô, quem são os nossos top 20 clientes? Quem é da parte de atacado, pergunta para quem cuida das vendas de atacado. Quem são os nossos top 20 clientes? Aí tu já tem um potencial para ser explorado. Eu não estou falando nem de e-commerce, tá? Eu estou falando de venda no geral. Então, cuida bem da parte de CRM e aí tem que dedicar isso aqui principalmente para a questão referente a Dia das Mães como um todo. Não só Dia das Mães, mas para todo o outro restante que eu passei também. E aí, vamos lá. Lembra que eu falei da questão da aceleração comercial, do dia 20 até o dia 30 do 4 aqui? Então, pontos extremamente relevantes para a gente levar em consideração. Essa segunda metade do mês aqui, ela precisa ser mais forte. Ela precisa ser intensa. Se vocês não se dedicarem a isso, para fazer, para comunicar, para jogar em tudo quanto é canto, jogar em grupo dentro do WhatsApp, jogar para e-mail, jogar para live, vocês vão ficar para trás em relação a marcas que vão fazer isso da melhor maneira possível. Então, eu deixei aqui todos os pontos, tá, que vocês podem ter com clareza sobre como comunicar isso e de qual jeito comunicar. Então, a compra antecipada que eu falei, o feriado prolongado que é dali da parte do Tiradentes, a questão do giro de estoque que eu falei de queimar a coleção antiga, tá? As ofertas graduais que eu também falei de aumento progressivo, desconto progressivo, o formato de kits e presentes, né, para o Dia das Mães. Então, e também tem por último aqui a questão do frete como gatilho. Isso aqui já é munição, pessoal, pra caramba, para vocês poderem usar. Então, parem, sentem, escopem, planeja, bota no cronograma, faz o calendário certinho, para vocês aproveitarem isso da melhor forma possível. E aí, vamos lá, dia do frete grátis, o que eu deixei aqui para vocês, tá? Formas de gatilhos que vocês podem utilizar para base quente,
para remarketing, para carrinho abandonado, para lista VIP. Então tá aqui sugestões do que vocês podem estar fazendo para cada uma delas a nível de utilização e assim por diante. Então, eu vou fazer uma regra de frete grátis igual para todo mundo. Pode fazer, Gabriel? Pode fazer, não tem problema nenhum. A questão é se vai funcionar ou se não vai funcionar. Então, a forma como tu comunica isso é totalmente diferente. Então, a comunicação, pessoal, foi algo que eu comentei com vocês. Ela precisa ser de acordo com quem é o meu público que eu estou conversando. A minha base, meu cluster que eu estou conversando. Se eu não utilizo isso da melhor forma, eu também não vou ter o meu resultado da melhor forma acontecendo nessa situação. E aí vamos lá, né, para deixar mais claro aqui possível para vocês. Então eu deixei os 3 grandes highlights aqui para vocês levarem em consideração. Então, primeiro de tudo, né, o outono, a virada de coleção, do dia 1 ao dia 12. Isso aí geralmente acontece aquelas outras datas que eu coloquei ali. Dia das Mães, do dia 10 até o dia 30, né, para que isso seja feito. E aí aproveitar essa data em específico para poder fazer ações ali de frete e de giro do estoque de vocês também. Então, pessoal, abril é um mês de preparação do terreno de vocês. É um mês de a gente fazer caixa, acumular caixa, por conta do que vocês têm uma nova coleção também vigente no ar. Vocês precisam comunicar isso da melhor forma. E o abril também ele é um mês de antecipação que eu tinha comentado sobre o Dia das Mães. Então, quem vai esperar que o mercado inteiro entrar com ações comerciais, com ofertas e tudo mais, é aquilo que eu falei para vocês. Vai pagar mais caro, tá? Vai pagar mais caro sem sombra de dúvida. Então, pessoal, é isto, tá? Que eu queria repassar aqui com vocês sobre o mês de abril. Então, vai vencer aquele que se antecipar em relação ao que precisa ser feito. Vai ter mais margem, vai ter mais prazo e muito menos pressão. Pressão nunca é de menos, né? Mas o quanto a gente conseguir se organizar de forma antecipada em relação a isso, melhor vai ser para o melhor desempenho da loja, da parte de atacado, da parte física, da parte de vendas no WhatsApp. Então, quando sempre eu falo isso aqui, não levo em consideração somente o canal online da loja virtual. Eu falo principalmente como marca do todo. Se eu levo em consideração somente essa questão referente ao canal online, poxa, eu faço as outras coisas não se conversarem. E não é interessante que eu tenha esse tipo de dinâmica dentro da minha empresa. Todos os canais têm que convergir para o mesmo lugar, que é fechar a venda para a marca, que é fechar o negócio, né? Fechar o pedido para que a receita aconteça no final do mês. Então, é isso, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar a curtida, compartilhar o nosso vídeo com a sua equipe também, para que eles vejam o que a gente trouxe aqui de ação, o que pode ser feito, sugestões e assim por diante. É extremamente relevante que você leve esse conhecimento adiante para entender o que pode ser feito nessa situação, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, fica à vontade sempre para poder nos mandar um direct. Segue a gente nas redes sociais. E é isso, fechou? Tamo junto, um abraço aqui para vocês. Valeu!